Hoje, na nossa aula de microbiologia, nós vamos falar sobre um vírus que causa uma importante infecção do sistema respiratório, uma vez que essas infecções representam uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo inteiro. Embora haja variações consideráveis nas causas de mortalidade infantil, a Organização Mundial de Saúde classifica as infecções do sistema respiratório inferior como a segunda principal causa de morte entre crianças abaixo de 5 anos de idade. As infecções respiratórias causadas por vírus desempenham um papel muito importante na saúde pública. Doenças respiratórias agudas virais estão entre aquelas que mais comumente acometem adultos e crianças. O sistema respiratório está sujeito a infecções causadas por vírus, tanto de genoma constituído de DNA como de RNA. Em relação aos vírus de RNA, hoje nós vamos abordar, com detalhes, o vírus causador da gripe, denominado de vírus influenza. Os vírus da influenza sofrem mutações de caráter antigênico e funcional, o que ocasiona frequentemente o surgimento de surtos, epidemias e pandemias, relatados desde a Grécia Antiga por Hipócrates, incluindo uma epidemia no ano de 412 a.C. Há relatos históricos de infecções compatíveis com aquelas causadas pelo vírus influenza durante a Guerra do Peloponeso, que atingiu duramente Atenas em 430 a.C., e também durante a Guerra dos 100 Dias. O termo influenza data da Idade Média, quando na região de Florença, na Itália, acreditava-se que os sinais clínicos de febre, tosse e calafrios ocorressem, digamos assim, por influência, que é em italiano influenza, de conjunções planetárias. Os vírus influenza, conhecidos como vírus da gripe, são responsáveis por infecções respiratórias agudas. E a primeira pandemia conhecida ocorreu no período entre 1889 e 1891-92 e teve início na Rússia e percorreu o mundo em 4 meses, com uma mortalidade estimada em 1 milhão de óbitos. A pandemia de 1918, ou gripe espanhola, foi a mais fatal de todas, tendo percorrido o mundo em 3 ondas, assolando por mais de uma vez o mesmo país, com o saldo final avaliado em aproximadamente 50 milhões de mortos. Estima-se que entre outubro e dezembro de 1918, o período oficialmente reconhecido como pandêmico, 65% da população brasileira adoeceu. Só no Rio de Janeiro foram registradas 14.348 mortes e em São Paulo outras 2.000 pessoas morreram. Há ainda vários relatos de pandemias ocorridas durante os anos de 1947, 1957, 1968 e 1977, o que dá aproximadamente um intervalo de 10 anos de diferença entre cada um desses momentos históricos. Os vírus da influenza acometem homens ou animais e estão classificados, conforme o Comitê Internacional para a Taxonomia de Vírus, na família Orthomyxoviridae. Os membros mais importantes dessa família são os vírus influenza A, B e C, que acometem seres humanos, tanto o A, o B e o C. Entretanto, o vírus mais importante e com maior potencial epidêmico dessa família, inclusive pandêmico, é o influenza tipo A. Esse vírus, ele acomete tanto homens quanto animais, diferentemente dos tipos B e C, que somente acometem seres humanos. Todos os 3 tipos de vírus influenza possuem um RNA que é segmentado, sendo que para os tipos A e B existem 8 segmentos e para o tipo C apenas 7 segmentos. O vírus da influenza é um vírus que contém um envoltório lipídico, denominado de envelope. Nesta figura, nós podemos observar a estrutura dos vírus classificados na espécie A dos vírus influenza. Nessa figura, nós observamos 8 segmentos de RNA envolvidos pelo capsídeo proteico de simetria helicoidal. Cada um dos segmentos de RNA vai codificar para uma proteína importante
para o vírus. A proteína matriz M1 e o envelope lipoproteico vão estar inseridos dois tipos de estruturas glicoproteicas, que é a hemaglutinina e a neuraminidase, hemaglutinina o H e neuraminidase o N. Existem pelo menos 15 subtipos diferentes de hemaglutinina para o vírus da influenza tipo A, de H1 a H15. Essa proteína tem esse nome pela sua capacidade de aglutinar eritrócitos de galinha, quando feito testes específicos. A função mais importante da proteína hemaglutinina é fazer a ligação vírus-receptor celular. O receptor celular nas células do hospedeiro são receptores de ácido ciálico. E importante também, outra função bem interessante da hemaglutinina é que esta é o principal antígeno viral contra o qual são dirigidos os anticorpos neutralizantes no hospedeiro. A variabilidade dessa proteína é a principal responsável pela evolução de novas cepas e subsequentes epidemias de influenza. Já a proteína neuraminidase, existem 9 subtipos diferentes, representados de N1 até N9. A função dessa proteína é expor receptores das superfícies da célula do hospedeiro, para poder facilitar a interação entre a proteína viral hemaglutinina e o receptor celular. Uma outra função adicional e não menos importante é facilitar a liberação das partículas virais das células infectadas durante o brotamento. Se isso não ocorresse, após o brotamento das partículas virais de influenza das células do hospedeiro, essas partículas virais elas ficariam agregadas, ligadas umas às outras e não conseguiriam infectar novas células. Então, a neuraminidase, ela também ajuda a evitar a autoagregação dos vírus, das partículas virais, após o brotamento a partir das células do hospedeiro. Após o contato direto com uma pessoa infectada, o hospedeiro suscetível vai entrar em contato com o vírus da influenza, ou A, ou B, ou C, e esse vírus ele vai se ligar através da sua hemaglutinina a um receptor de ácido ciálico nas células do epitélio do trato respiratório do hospedeiro. Nesse momento, sob a ação também da enzima neuraminidase, que vai facilitar a exposição desses receptores e evitar também a autoagregação de partículas de vírions. Esses vírions eles vão se multiplicar, vão invadir novas células e vão causar o período agudo da infecção, em que o paciente vai manifestar os sinais e sintomas decorrentes dessa multiplicação viral e da destruição também do epitélio do trato respiratório, da inflamação e da produção de citocinas. Então, o paciente apresenta coriza, febre, tosse, espirro. Em alguns casos, podem haver complicações, como pneumonias no trato respiratório inferior. Após o contato do hospedeiro suscetível com o hospedeiro infectado com o vírus da influenza, o vírus vai adentrar, vai penetrar no corpo desse hospedeiro suscetível e, ao chegar aos locais, as células pelas quais ele tem tropismo, que são as células do epitélio do trato respiratório, o vírus vai encontrar os receptores, que são receptores de ácido ciálico, e vai se fixar nessas células por meio da proteína de superfície denominada de hemaglutinina. Vai ocorrer então a adsorção. Essas partículas virais vão ser então endocitadas, ou seja, elas vão ser internalizadas por essas células do trato respiratório do hospedeiro. Vai ocorrer o chamado desnudamento, que é a liberação do ácido nucleico viral, no caso o RNA, a partir do capsídeo do vírus. Vai ocorrer a chamada transcrição, que é a síntese de uma fita de RNA mensageiro a partir do RNA viral.
para em seguida ocorrer a tradução em proteínas virais a partir desse RNA mensageiro que foi transcrito. Vai ocorrer a síntese de várias proteínas virais e após vai ocorrer a etapa de montagem em que vão ser formadas novas partículas de vírus influenza e esse vírus vai brotar ao mesmo tempo que vai adquirindo seu envelope, né, oriundo da célula do hospedeiro, e essas partículas elas vão sendo liberadas, né, a partir após o brotamento, por ação da enzima chamada de neuraminidase, que é uma glicoproteína de superfície produzida pelo vírus influenza. E aí vão infectar novas células, né, suscetíveis à ação do vírus influenza. E assim continua o ciclo de replicação viral. Outra função da enzima da proteína, né, na verdade, neuraminidase, que é uma glicoproteína de superfície do vírus influenza, é diminuir ou reduzir a viscosidade da película de muco nas vias respiratórias. Ora, nós sabemos que o muco está presente no trato respiratório é uma substância protetora, faz parte da imunidade inata contra a penetração de micro-organismos, quer sejam eles bactérias, vírus, fungos, né? E a neuraminidase ela quebra esse muco e assim facilita, né, a ligação do vírus ao receptor celular, uma vez que expõe diretamente o receptor de ácido ciálico para ligação à espícula de hemaglutinina do vírus. Via de regra, os pacientes que são afetados pelo vírus influenza A, B ou C, né, os tipos B e C principalmente causam doença mais branda, né, mas considerando também o vírus influenza tipo A, normalmente esses pacientes, eles são pacientes que conseguem se recuperar, têm um bom prognóstico e se recuperam sem maiores consequências, né. Mas o vírus da influenza, ele tem um potencial para causar infecções graves, que pode levar a óbito, principalmente em populações dos chamados grupos de risco. E isso acontece por conta da patogênese viral, como o vírus se multiplica e causa doença. Então, ao penetrar no epitélio do trato respiratório, o vírus, quando ele se multiplica, né, ele causa uma destruição do epitélio ciliado, que é um epitélio protetor, que protege também, né, é uma barreira protetora contra a penetração de vários outros micro-organismos. E também ainda causa uma descamação da mucosa superficial do trato respiratório. O vírus também leva à indução de apoptose em células da mucosa respiratória. Em casos graves, a doença ela pode se estender do trato respiratório superior, né? Também para o trato respiratório inferior. Podem ocorrer pneumonias, tanto virais, né, causada aqui pelo vírus influenza, ou uma pneumonia secundária bacteriana, principalmente pelas bactérias pneumococo, né, e o Haemophilus influenzae. Em casos graves também pode ocorrer um comprometimento mais acentuado com edema e hemorragia da mucosa da traqueia, dos brônquios e espaços interalveolares, devendo o paciente ser hospitalizado para receber suporte ventilatório. Então, toda penetração viral, multiplicação viral, ela pode levar a uma destruição em massa do epitélio ciliar do trato respiratório, né, como traqueia, brônquios, bronquíolos. Pode ocorrer, como eu disse, uma disseminação para o trato respiratório inferior, tornando a doença mais grave, né, ocorrendo uma pneumonia apenas viral, né, ou complicada ainda por infecções bacterianas secundárias. Após contrair o vírus influenza, o paciente ele se torna imune? Sim, ocorre a imunidade. A imunidade ela é permanente. Entretanto, essa imunidade é o que a gente chama de subtipo específica, né? Ela é
extremamente relacionada ao tipo de hemaglutinina e neuraminidase do vírus que infectou aquele paciente, né? Uma vez que os anticorpos dirigidos contra a hemaglutinina e a neuraminidase é que são os anticorpos protetores. Tá certo? Então, ocorre a produção de IgA, que são anticorpos de mucosa, né, os anticorpos locais de mucosa, IgM, que são os anticorpos produzidos durante a fase ativa da doença, e IgG, que são anticorpos de memória, anti-hemaglutinina e anti-neuraminidase, e são anticorpos protetores, entretanto, subtipo específico, como nós vamos ver. Se o paciente teve H1N1, ele só está protegido contra H1N1. Se ele não tomou vacina contra outros subtipos ou não teve a doença, ele não está protegido. Daí a importância, né, de se atualizar anualmente a vacinação contra os vírus influenza. O vírus influenza é bastante contagioso, né, e pode ser transmitido através do contato direto, né, através da fala, tosse, espirro, secreções orais, né, durante o contato de um suscetível com uma pessoa contaminada, mesmo que ainda não tenha sintomas, mesmo que esteja ainda no período de incubação. Então, o nome dessas gotículas, né, de saliva, nós damos o nome de perdigotos, que podem inclusive estar presentes sobre materiais inertes, né, objetos como cadeiras, mesas, objetos de uso do doente, e outra pessoa tocar nesse objeto, né, e levar as mãos à boca, à mucosa e a mucosa nasal, ocular e se contaminar. A doença grave, ela é mais importante nos chamados grupos de risco, né? Não é propriamente o vírus influenza que leva ao óbito, mas também a descompensação de possíveis comorbidades e doenças de base que esses grupos de risco possam ter, né? Então, pessoas bem mais suscetíveis às sequelas da doença e à doença mais grave são idosos, crianças até 5, 6 anos, pacientes imunossuprimidos, e aí a gente tem várias que podem ser essas causas de imunossupressão, né? Pessoas cardiopatas, pessoas com problemas prévios respiratórios e pulmonares, pacientes nefropatas, pacientes gestantes, né, principalmente no terceiro trimestre, são extremamente, né, suscetíveis a complicações e por isso classificados dentro do grupo de risco. Devem ter especial cuidado, inclusive receber imunizações. E também devem fazer parte desse grupo pessoas que estão institucionalizadas, como nós chamamos, né? Presos, abrigos, né? de tipo orfanatos, lares de idosos, né? Porque tem aquele agrupamento, né? Além do fator de risco pela idade, também o agrupamento, o ajuntamento de indivíduos que pode facilitar a propagação e a disseminação do vírus. Uma característica importante do vírus influenza tipo A, né, porque ele tem esse potencial epidêmico e pandêmico, né, é a sua capacidade de diversidade genética, a sua capacidade de mutações e reagrupamentos. Isso ocorre também por conta do seu RNA, do seu genoma de RNA que é segmentado, né? Esses 8 segmentos. Então, quando esses segmentos, né, eles vão se reagrupando, eles vão se reajustando, pode ocorrer mutações e formando, né, proteínas diferenciadas para o vírus, e aí vão dando origem aos pouquinhos, né, a modificações nesse vírus, né? Isso pode ocorrer todo ano, e pode ser que essas mutações ocorram de uma forma abrupta, né, ocorra um rearranjo geral nesse vírus e ele mude completamente a estrutura da sua proteína, ou hemaglutinina ou neuraminidase, se transformando numa partícula viral totalmente diferente, contra a qual as pessoas não vão ter anticorpos, né? E aí surge uma nova cepa com potencial epidêmico e pandêmico. Então, o vírus influenza tipo A
A doença causada por ele, nós podemos até dizer que é uma zoonose, né? Porque esse vírus, ele é capaz, diferentemente dos tipos B e C, o tipo A, ele além de se multiplicar nos seres humanos, ele se multiplica também em animais, né? E dentre as espécies mais importantes, nós temos os equinos, mas principalmente os suínos, é um animal extremamente importante na epidemiologia do influenza tipo A. O suíno é um animal que frequentemente as suas células são alvo da recombinação de espécies humana e de aves, inclusive, né, originando uma nova espécie, e até mesmo as aves domésticas e aves selvagens migratórias, né, que são reservatório do vírus influenza na natureza, né, e a partir dessas aves, inclusive, é feita pesquisa, né, de novas cepas para a produção de vacina, o que é feito anualmente. Nesse slide, nós observamos como é interessante a interação do vírus influenza tipo A, né, com diversas espécies, né, dentre espécies animais e espécie humana. Então, nós temos um vírus tipo aviário, né, e ele é capaz de infectar o ser humano e capaz de infectar um suíno. O vírus do ser humano, normalmente ele não volta para as aves, mas ele infecta outro ser humano e ele pode infectar o suíno. O suíno, como eu disse, é um animal tão importante para a epidemiologia, né, do vírus influenza, que nesse animal pode haver a recombinação entre duas cepas diferentes, uma proveniente do ser humano e uma proveniente de uma ave, por exemplo, que vai transformar esse vírus influenza, né, através da troca daquele material, do seu RNA, do genoma segmentado, seus 8 segmentos, e vai gerar, através dessa recombinação, uma cepa de vírus influenza totalmente diferente daquelas em que houve, né, o contágio inicial dessa cepa nesse animal, nesse suíno. E aí, essa cepa é que é uma cepa com potencial pandêmico, né? Uma vez que é uma cepa nova, as pessoas não têm ainda anticorpos, né, contra a hemaglutinina e neuraminidase desse novo vírus, digamos assim. E nesse slide, nós observamos novamente como se dá a evolução de novas cepas do vírus influenza. Então, essa evolução ela pode se dar de uma forma abrupta, né? No caso, a partir da recombinação de uma cepa humana, por exemplo, uma cepa H2N2 a partir de um ser humano e uma cepa aviária, né, a partir de uma ave selvagem, por exemplo, um H3N8. Então, essas duas cepas, elas podem co-infectar um suíno, né? O suíno ele pode ser infectado ao mesmo tempo por essas duas cepas e dentro das suas células, essas cepas virais, né, recombinarem, sofrerem um rearranjo genético, que nós damos o nome de shift antigênio, que é uma mudança total na estrutura dessas proteínas, e formando uma cepa totalmente diferente, né, uma cepa H3N2, né, que foi totalmente diferente da que infectou esse suíno, né, das duas que infectaram esse suíno. Então, essa cepa do suíno, ela tem um potencial pandêmico muito grande, ela pode infectar outros suínos e pode infectar o ser humano, que foi o que aconteceu na última pandemia, né, grande pandemia de influenza que nós tivemos no ano de 2009, né? E uma outra forma de mudança, né, mas pontual, nós dizemos que são mudanças pontuais no padrão de hemaglutinina e neuraminidase, que são mutações que vão ocorrendo ao longo dos anos. São pequenas mudanças na estrutura das proteínas virais, né, na hemaglutinina, na neuraminidase principalmente, que vão tornando esse vírus diferente ano a ano, mas não é uma mudança brusca, como ocorre no caso na recombinação que ocorrem em animais como no suíno, né? Essas mudanças pontuais também tornam as proteínas virais diferentes, também fazem com que a vacina torne-se sem efeito, né? Mas não são mudanças tão bruscas e com potencial pandêmico, né? Como nós vimos
no exemplo anterior da recombinação em animais como no suíno. Então aqui só para a gente fixar, né, como ocorrem as mudanças, o que são e como ocorrem as mudanças nas variações genéticas do vírus influenza tipo A, tá? Essas mudanças, elas são importantes para o tipo A. Por quê? Porque no tipo B e C só ocorrem mudanças pontuais ao longo dos anos. Mas essas mudanças bruscas, né, que é essa recombinação nos animais, elas só ocorrem para o tipo de influenza tipo A, tá? Então, a variação que nós chamamos de impulso antigênico ou drift antigênico são as chamadas variações antigênicas menores, as variações pontuais, aquelas que ocorrem ao longo dos anos, né? Elas vão se acumulando e fazem com a multiplicação, né, do vírus, o reagrupamento dos genomas, e aí ao longo do tempo vão originando novas proteínas. Já o chamado deslocamento antigênico ou shift antigênico são essas variações bruscas, que a gente chama de variações antigênicas maiores na imaglutinina ou neuraminidase, e elas vão refletir alterações drásticas na sequência de uma proteína da superfície viral, de uma dessas duas proteínas, né? Ora, o vírus também tem outras proteínas com funções importantes, né? Proteína da matriz, fora a hemaglutinina e neuraminidase, mas essas são as mais importantes em relação à variabilidade genética das cepas. A gripe é a infecção causada pelo vírus influenza das espécies A, B ou C, surge após um período de incubação que varia de 24 a 72 horas, mas pode chegar a atingir 4 a 5 dias, dependendo da infecciosidade e quantidade de vírus e do estado imunológico do hospedeiro. O paciente pode apresentar um quadro desde assintomático a um quadro grave. Após o desaparecimento da febre nos pacientes sintomáticos, essa febre que surge no segundo ou terceiro dia após a infecção, o acometimento do sistema respiratório inferior se intensifica, surgindo sintomas como tosse com catarro e fraqueza que podem durar até 2 semanas. A obstrução nasal e a faringite são comuns, também podendo ocorrer a conjuntivite. Após 6 a 24 horas do início dos sintomas, pode ocorrer uma pneumonia grave, que pode surgir abruptamente com ataque-pneia, taquicardia, cianose, febre alta e hipotensão, levando à hipóxia e morte dentro de 1 a 4 dias. Neste caso, podem existir infecções combinadas com outros micro-organismos, como hemófilos influenza, estafilococcus aureus, né, pneumococos. O paciente também pode apresentar pneumonia bacteriana ou sinusites secundárias pela perda da camada mucociliar do epitélio do trato respiratório. Diferentemente do que ocorre com os influenza tipo A e B, o vírus da influenza tipo C leva geralmente a uma infecção mais branda, semelhante ao resfriado comum. As complicações pelas infecções pelo vírus da influenza podem surgir na forma de bronquite, bronquiolite, laringotraqueite, pneumonia, sinusite, conjuntivite, exantema e miocardite, sendo maior o risco da sua ocorrência em pacientes imunossuprimidos e idosos, especialmente aqueles com doença cardiopulmonar. Nas gestantes, a maior incidência de complicações podem surgir durante o segundo e o terceiro trimestre de gravidez, sem conduzir, contudo, a malformações congênitas. Em geral, as complicações vão ocorrer nos pacientes do grupo de risco, como pacientes idosos, debilitados, gestantes, né? E o impacto letal da epidemia de influenza vai se refletir no número de mortes causadas por pneumonia e por descompensação de doença de base, principalmente doenças cardiovasculares. Pode ocorrer também, com importância, as pneumonias secundárias bacterianas, por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, e por Haemophilus influenzae. Os materiais de escolha para o isolamento dos vírus influenza são lavado ou suave de garganta, saliva ou aspirado do sistema respiratório inferior, os quais devem ser colhidos na fase aguda da doença e acompanhados de dados clínicos.
Amostras de soro da fase aguda e convalescente devem ser colhidas paralelamente para evidenciação da conversão sorológica mediante teste de inibição da hemaglutinação. Os dados do hemograma não são específicos, podendo ser observadas leucocitose com leucopenia. As amostras clínicas podem ser submetidas a técnicas rápidas de diagnóstico de detecção viral, por imunofluorescência direta ou indireta, teste de ELISA e teste de RT-PCR, que é transcriptase reversa PCR. No caso específico dos influenza A e B, um sistema de diagnóstico rápido, baseado na revelação da presença viral por meio da atividade da neuraminidase, pode ser utilizado. No diagnóstico tradicional em virologia, os materiais clínicos colhidos, de acordo com a suspeita clínica, devem ser inoculados após tratamento em ovos embrionados ou culturas de células, especialmente a célula MDCK, que é a célula Madin-Darby de Hindicam. A detecção do vírus no líquido alantóico ou amniótico de ovos embrionados e em cultura de células também pode ser realizada. Para a confirmação da etiologia viral, vai se associar o isolamento do vírus em sistema hospedeiro com a sorologia para pesquisa de IgM, IgG e IgA específicos. No Brasil, alguns testes de imunofluorescência e de ELISA são aprovados pelo Ministério da Saúde para o diagnóstico rápido de identificação de infecções de influenza A e influenza B. Os laboratórios componentes da rede do Sistema Nacional de Vigilância da Influenza utilizam testes de imunofluorescência que permitem a detecção do vírus da influenza A e B, além do vírus da parainfluenza tipos 1, 2, 3 e 4, também o vírus respiratório sincicial humano, que é o VSR, e adenovírus de humanos. A rede nacional de laboratórios está credenciada pelo Ministério da Saúde para atuar como referência para diagnóstico da gripe, dentro do plano de contingência para a pandemia de influenza. Nessa rede, o Instituto Evandro Chagas em Belém, o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo e o Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro estão credenciados pela OMS como centros de referência para o influenza. Os dois primeiros como de referência regional e o último como referência nacional. Associado também à rede de laboratórios em nível estadual, como centros de referência, como os laboratórios centrais LACEN. Aqui nós observamos um desses testes rápidos que são preconizados para o diagnóstico desse painel de vírus respiratórios que nós acabamos de falar. O tratamento da gripe causada pelo vírus influenza se dá normalmente através da administração de medicações para tratar os sintomas, que nós chamamos de medicações sintomáticas, entre o uso de analgésicos para tratar as mialgias, medicações para baixar a febre, né, os chamados antipiréticos, medicações para coriza, para tosse, né, e muita hidratação também do paciente. Para casos bem mais específicos, né, existe o uso de algumas medicações antivirais, algumas usadas há bastante tempo e que hoje não mais são utilizadas, e como drogas como a amantadina e a rimantadina, e medicações que ainda hoje são utilizadas, como por exemplo o oseltamivir, que ele é um bloqueador da neuraminidase viral. Os antivirais, como o cloridrato de amantadina e rimantadina, que tem a sua ação baseada na inibição da proteína M2 durante o processo de fusão do vírus com a célula hospedeiro, são empregados somente em pacientes de alto risco. Devido ao aparecimento de mutantes resistentes que são transmitidos a contatos, essas drogas não são recomendadas nas atuais epidemias. Os antivirais anamivir e oseltamivir são recomendados para pacientes no início da infecção e pacientes com maior potencial de desenvolver doença grave, como crianças, idosos e pacientes classificados dentro do grupo de risco. Alguns estudos sugerem que essas medicações não teriam uma eficácia tão boa, né? Mas mesmo assim, ainda hoje, são as medicações que são mais utilizadas, tendo ação sobre a inibição da neuraminidase viral,
causando a autoagregação dos vírus da influenza logo após o brotamento, e assim eles não conseguem dar continuidade ao ciclo de replicação viral e infectar novas células porque eles permanecem unidos, né, grudados uns aos outros. Em relação às medidas de controle e prevenção preconizadas para evitar surtos de gripe anualmente, estão: principal, evitar aglomerações em períodos de surto, usar proteções, né, como máscaras de proteção respiratória. Como o vírus é um vírus envelopado, né, ele pode perder o envelope facilmente, então a lavagem das mãos com água e sabão, o uso de álcool em gel também são medidas eficazes. E uma das principais medidas de prevenção e controle, que é a vacinação, né? Nós temos disponível uma vacina com vírus morto. Todo ano essa vacina ela tem que ser atualizada, né? A vacina ela carrega cepas do tipo A e do tipo B de influenza, e como o vírus ele passa por aquele processo de rearranjo, né, e mutações mesmo pontuais, essas vacinas elas se tornam obsoletas, ultrapassadas. E aí todo ano a vacinação ela tem que ser refeita. E os grupos prioritários para receber a vacinação são aqueles grupos de alto risco, né? E pessoas capazes de transmitir para estes. Por exemplo, os presidiários, né? Aquelas pessoas que estão presas ali, institucionalizadas, confinadas, se constituem em alto risco. E aí, por exemplo, os agentes prisionais devem receber a vacina porque tem contato direto com aquelas pessoas. Os idosos são de alto risco, então os cuidadores de idosos também devem receber as vacinas. As crianças até 5, 6 anos de idade são de alto risco, então babás, né, pessoas que têm professores da rede, né, pública e particular, que tem sempre contato com criança, também são pessoas que devem receber a vacina, né. Uma contraindicação que não seria uma contraindicação total, né, a vacinação, como a vacina ela é produzida a partir de ovos embrionados, né, pessoas que têm uma alergia à proteína do ovo, né, a princípio teriam essa contraindicação, né, mas existem vacinas para influenza que são produzidas a partir de cultura de células. Elas são mais restritas, têm um custo maior, mas podem ser utilizadas nessas pessoas. Outra contraindicação, né? Na verdade são poucas as contraindicações. Indivíduos com doença febril aguda, sem etiologia definida, né? Portadores de doença imunológica, eles devem, não é que não devam tomar a vacina, mas eles devem ser avaliados pelo seu médico, né? Para ver, né, como proceder nesse caso. E saber também que a vacina da influenza, como todas as outras vacinas, elas podem produzir efeitos colaterais locais de intensidade leve, né, como uma dor local, né, um inchaço, um edema, bem como efeitos sistêmicos, né, mialgia, um pouco de febre, né, mas que tendem a ser efeitos de baixa intensidade, né, e que as pessoas se recuperam normalmente com 24 a 48 horas no máximo. O livro que nós vamos utilizar como referência para toda essa parte da virologia que nós vamos ver vai ser o livro Virologia Humana, que é um livro muito bom, muito didático, muito objetivo, que vai ser muito importante para ampliação dos conhecimentos da área da virologia.